Sandro, meu irmão. Tudo o que ele mais queria era conseguir arrumar uma namorada e se casar. Ele em casa vivia dizendo: já pensou, Sandra? Eu arranjando aquela namorada, bonita, carinhosa, namorando, noivando, me casando. Já pensou, Sandra? Eu na minha casa, com minha esposa, filhos correndo para lá, para cá, pulando em cima de mim. Papai, papai, papai. Ah, eu ainda vou arrumar uma garota bem bonita. Ainda vou arrumar uma garota bem legal. Eu ainda brincava e dizia: Sandro, hoje em dia a situação não está tão fácil assim não para se ter tantos filhos, hein? É 2 no máximo. Ah não, 2 é muito pouco. Você está louco, Sandro? 2 no máximo, mas no máximo 3. Mas e olha lá, hein? Aí ele ria e dizia: 2 é o normal, você está dizendo. Então se eu tiver 3 ou 4, aí eu vou trabalhar dobrado, me virar, porque eu quero bem mais do que 2. Você está louco? 2 filhos está muito bom hoje em dia. Embora Sandro sempre brincava, embora Sandro sempre sorridente, este meu irmão tinha algo que o perturbava. Tanto que em certos dias ele ficava assim meio estranho, diferente, um pouco esquisito. É que ele costumava sonhar muito com o nosso pai falecido. Ele contava para a gente, mas não entrava em detalhes. Os sonhos que quase toda noite ele tinha com o papai. Mesmo a gente tendo curiosidade em saber que tipos de sonhos que ele tinha com o papai, Sandro, ele despistava, ele disfarçava, mas ele não entrava em detalhes. Mas todo dia, praticamente todo dia, ele dizia: sonhei com o papai. Sonhei com o pai. Sandro, ele trabalhava num desses grandes supermercados, numa dessas grandes empresas de supermercado. Todos ali gostavam dele. Ele sempre foi muito esforçado, muito trabalhador. Mas, se ele vivia sonhando com o papai, já falecido, o papai já é morto, de uns tempos para cá, ele diz que começou a ouvir uma voz falando dele, falando mal dele. Então ele chegava desse grande supermercado, esse supermercado famoso. Então ele sentava na cozinha e dizia: sabe, mãe, tem gente falando a meu respeito lá no serviço. Mas quem, meu filho? Quem é que está falando de você? Quem é que está falando a seu respeito lá no trabalho? E falando o quê? Não, mãe. Eu, na verdade, eu não sei quem é. Eu até olhei do lado e não vi ninguém perto de mim, mas que eu ouvi a voz, mãe, eu ouvi metendo o pau em mim. Mas falando mal de mim, mãe, que a senhora não acredita. E eu não devo nada daquilo que estavam falando de mim. Sou trabalhador, sou honesto, sou direito, sou cumpridor dos meus deveres, mas olha, metendo o pau em mim, mãe, que a senhora não... filho, para com isso. Como falando mal de você? Como metendo o pau em você? Primeiro que você não faz nada errado, todos gostam de você no trabalho. E como que alguém falou mal de você se não tinha ninguém por perto? Isso não é possível, filho. Mãe, eu ouço a voz. A senhora pode dizer que não acredita, mas que eu ouço a voz, eu ouço. Eu só não sei dizer de quem é, mas é uma voz que fica metendo o pau em mim, mãe. Sinceramente, mãe, olha, tem hora que eu fico, olha, eu olho de tudo quanto é lado, porque se eu ver essa pessoa, eu sou capaz de dar até um murro nessa pessoa, porque o que essa pessoa fala mal de mim, o que essa pessoa mete o pau em mim? Calma, filho, calma. Calma, mas o que é isso? Mamãe contou isso para nós.
Ela achou muito estranha esta atitude de Sandro e ele foi ficando nervoso. E nós ficamos preocupados. Afinal, como pode acontecer coisas assim? Um rapaz, tirando os sonhos com o papai todas as noites, praticamente, no mais ele era normal. E pensamos até que isso fosse terminar. Afinal, não é possível você ficar ouvindo uma voz. Mas não. Não só não terminou, como agora era direto. Ele podia estar numa condução, ele podia estar andando pelas ruas, ele jurava que por trás dele alguém estava falando mal dele. Que por trás dele alguém estava metendo o pau. Só que ele se virava rápido para ver quem era. Sabe quando você vira rápido? Não tinha ninguém. Com isso, esse meu irmão Sandro foi ficando mais e mais assim, ressabiado, fechado, introvertido. E até que certo dia, não tendo com ninguém para discutir lá no trabalho dele, ele ouvindo aquela voz, metendo o pau nele, falando mal dele, o encarregado chamou por ele. Ele gritou com o encarregado. Ele brigou com o encarregado. É você que está me perseguindo. É você que está me perseguindo. O encarregado ficou assim bobo. O encarregado não esperava aquela... Porque ele estava ouvindo aquela voz, trabalhando, ouvindo aquela voz. E nisso o encarregado chamou por ele. Ele ficou doido com o encarregado, achando que era o encarregado que estava mandando aquela voz falar mal dele. Bom, para encurtar a conversa, meu irmão foi demitido. Meu irmão foi demitido. Porque quase ele partiu para cima do encarregado. O encarregado falou, você está ficando doido. Você está ficando doido, rapaz. Está fora, está demitido. E perdeu o emprego. Aí, quando ele perdeu o emprego, mas foi assim, na hora, já nem mais pôs a mão em nada mais. Já pode ir embora, está demitido. De vez, a partir daí, ele ficou mal. Tristeza, depressão e aquela voz descendo o pau nele o tempo todo. Nessa época, a tia Lídia, de Minas Gerais, veio nos visitar. Passando uns dias em casa, e já de malas prontas para ir embora, voltar para Minas, o Sandro falou para a mãe, mãe, eu estou a fim de ir um pouco lá para Minas com a tia. Passar uns dias lá, porque, olha, eu já estou ouvindo tanta coisa aqui, que eu não estou mais aguentando, que eu sou vagabundo, que eu sou um desempregado, que eu sou um salafrário, que eu sou um bandido. Você brigou com o teu chefe porque você não vale nada. Então, mãe, olha, aqui está tudo empesteado esse ambiente. Deixa eu uns dias lá ficar com a tia lá em Minas Gerais. Tudo bem, filho. Lídia, o Sandro quer ir passar uns dias lá em Minas para ver se ele se acalma, para ver se ele fica longe aí, sabe? E a minha mãe piscou para ela. Diz assim, dessas vozes, dessas pessoas, sabe, que estão falando mal dele. Aí a tia Lídia falou, não, tudo bem, então vai comigo lá para Minas. Uma viagem para um lugar mais sossegado. Todos nós pensamos, esta viagem só pode fazer bem a ele. Sair desse ambiente, que deve estar com algum problema. Sandro então viajou com tia Lídia. Mas antes dele ir, ele prometeu, mamãe e todos os meus irmãos, eu vou chegar antes do ano novo. Foi agora, no final do ano. Eu quero almoçar com todos. Mamãe ainda falou, isso mesmo, filho. O ano novo tem que ser aqui em casa, com todos reunidos, tá bom? Porque nós estamos sentindo que ele está com algum problema. Então, quem sabe, indo lá em Minas, espraiando um pouco a cabeça, arejando um pouco a mente, ele possa melhorar. E ele mesmo se comprometeu que antes do ano novo ele volta para passar o ano novo com a gente. E mamãe ainda disse, num tom assim, sabe, de quem está com dó, de quem está vendo o filho com problema. É isso mesmo, filho. O ano novo tem que ser aqui em casa e com todos nós reunidos, com a mãe. Pode marcar aí, mãe. Dia 28 eu vou estar chegando, tá bom? Dia 28, pode marcar na folhinha. Dia 28 eu vou estar chegando. Ah, mãe,
me faz aquele doce que eu adoro, hein? Me faz aquele doce. Tá bom, meu filho, tá bom. Então vai com Deus com a tua tia e dia 28 a mãe está esperando você. E a mãe vai preparar um doce. Já um dia antes a mãe já vai preparar o doce que você gosta. Assim que chegaram em Minas, já ligaram. Tudo bem na viagem. Tudo correu bem. E lá em Minas, Sandro, ele queria dar uns passeios. Queria sair um pouco, lugar diferente, gente diferente, ambiente diferente, tudo mais tranquilo. Ele passou o Natal lá em Minas, com a família lá em Minas. Mas o Ano Novo ele iria passar aqui em casa. E marcou o dia de chegada, 28. Para passar o primeiro de ano com a gente, dia 28 ele chegaria e que a mãe preparasse o doce. Foi no dia 26, após o Natal. 26. Eu senti assim uma tristeza. Eu amanheci já um tanto triste. Eu não sabia o porquê, eu não sabia qual a razão, mas eu amanheci o dia 26 meio triste. E com uma vontade de chorar. Meu marido percebeu. Meu marido queria saber o que aconteceu. O que foi que houve? Por que você está assim, esquisita, estranha? Ah, bem, eu não amanheci, sabe, eu não amanheci legal hoje. Eu não sei, parece que estou um aperto no peito, uma tristeza. E quando eu comecei a falar, eu sem querer comecei a chorar. Aí meu marido falou, mas espera aí, o que está havendo? Por que você está chorando? O que está acontecendo? Não me pergunta nada. Vai, por favor, meu amor, não pergunta nada. Olha, eu nem sei por que eu estou assim, eu não sei. Eu já levantei meio triste, eu estou assim meio com o coração apertado. Mas vai passar, vai passar. É um aperto só no coração e já passa. Meu marido ficou assim, impressionado com aquilo. Mas houve algum problema? Fala para mim, houve alguma discussão entre você e a família? O que houve? Você não me disse nada? O que aconteceu? Não, bem, olha, sinceramente, eu não sei o que é. Eu estou sendo sincero, eu não sei. É uma coisa que eu sinto por dentro que eu não sei o que é e, sabe, estou com vontade de chorar. Deixa que isso vai passar. Bom, meu marido, então, me respeitou, deixou eu lá. E as horas foram passando, mas eu não melhorava. Eu não conseguia melhorar. E passou assim o dia 26 inteirinho desse jeito. E meu marido, lá para mais tarde, ele voltou. Mas o que está acontecendo? Me diga, Sandra, o que está havendo? Pô, não é normal você estar passando o dia inteiro nessa tristeza e diz para mim que não é nada. E realmente eu não sabia o que era. Era apenas uma coisa que eu sentia por dentro. A noite chegou. Chegou a noite. E foi então que chamaram meu marido no portão. Ele foi atender. Enquanto isso, eu colocava meus filhos para dormir. Coloquei os meus filhos para dormir e o meu marido estava demorando para voltar. Ele foi atender alguém lá no portão e estava demorando para voltar. Coloquei as crianças para dormir e fui ver o que estava acontecendo. E foi então, nesse momento, que o carro foi indo embora e meu marido voltando esquisito, meio nervoso. Quem era, bem? O que foi? Fala. Quem era? O que foi? Tenta ser forte. O que você precisa saber. Saber o quê? Saber o quê? Saber o quê? Eu estou desde amanhã com uma coisa no coração, um aperto no peito. Saber o quê? Saber o quê? Calma, calma. O Sandro, lá em Minas, o Sandro morreu. Não. O Sandro foi para descansar. O Sandro foi para espairecer um pouco. O Sandro morreu? Não! O Sandro morreu!
Não pode ser. Por um instante, parece que eu fiquei meio fora de si. Eu sabia! Eu sabia! Eu sabia! Não é à toa que meu coração está apertado desde cedo. Não é à toa que eu já chorei hoje o dia todo. Foi um aviso, foi um aviso. Não pode ser, o Santo Lula morreu, não pode ser. É por isso que eu senti o dia todo esse aperto no meu peito, no meu coração. Mas o que aconteceu com ele? Como foi que ele morreu? Como? O teu irmão, segundo a notícia, a informação que veio, ele se afogou num rio, um rio raso, onde jamais alguém se afogou, onde jamais aconteceu nenhum tipo de acidente. Então, diz que é um riozinho assim, rasinho, diz que ele se afogou nesse riozinho. A tia contou, e agora fiquei sabendo, que na noite anterior ao afogamento, ele tinha sonhado que ele tinha morrido. E no sonho ele contou para a tia. Ele perguntava: por que vocês estão me velando, providenciando o meu enterro? Por que não a mãe? Onde está a minha mãe? Ele falou isso. Ele disse isso para a tia, a tua tia Lídia. Ela falou que na noite anterior à morte, ele disse que tinha sonhado que ele tinha morrido. Só que no enterro dele, quem estava velando, quem estava cuidando do enterro, eram os tios. Então ele perguntava no sonho: cadê a mãe? Meu Deus. E quis o destino, conforme o prometido. Morreu para liberar o corpo, para que ele viesse a ser enterrado em São Paulo e não lá em Minas. Quis o destino que, conforme a promessa dele: mãe, eu volto dia 28, hein, mãe? Eu volto dia 28. E realmente, ele voltou no dia 28. Ele chegou em casa no dia 28, conforme ele tinha prometido. Mas não para passar o ano novo com a família, conforme a mãe queria. Todo mundo reunido com a mãe. Não para comer o seu doce preferido, que a mãe já tinha feito no dia anterior. Conforme ele prometeu, ele cumpriu. Dia 28, ele chegou. Só que chegou no seu caixão. Dia 28, como pode? Ele prometeu que viria, mas ninguém podia imaginar que ele viria num caixão. Então, quando o caixão chegou, no dia 28 que ele prometeu, todo mundo, sabe quando todo mundo assim, sabe, em desespero. Oh, meu filho, você falou que ia passar com a mãe o ano novo, meu filho. Você falou que não via no dia 28 num caixão, meu filho. Você falou para a mãe fazer o doce. A mãe fez o doce que você mais gosta, meu filho. Ah, meu filho. A mãe não queria que esse dia 28 você viesse assim no caixão. O que aconteceu? Que num rio tão rasinho, mas tão rasinho, que nunca aconteceu nada, ele fosse morrer afogado.
Só Deus sabe. Esse fato aconteceu na cidade de Estiva, Minas Gerais. Seu corpo foi trazido para ser sepultado em São Paulo e chegou conforme ele prometeu, no dia 28. Sandro, eu, sua irmã, Sandra Pereira Araújo, a nossa mãe, Maria José, o Ednei, o Edson, todos nós, Sandro, numa só voz dizemos: que saudade de você! Aqui de Capão Redondo, Santo Amaro. Um beijo para você aí no céu, Sandro. Adeus. Adeus.